Aleluia. Eu quero pedir para colocar aqui para nós Lucas capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 26. Lucas 1, 26 até o 38. Lucas 1, 26. Lucas 1. Aí, glória a Deus. Olha o que fala a palavra do nosso Senhor. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez. Pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Até aqui, glória a Deus. Quero que você olhe para esse irmão que está do teu lado e diga assim para ele: os céus procuram alguém que traga resposta ao clamor de Deus. Amém? Graças a Deus. Amados, nós vemos aqui nessa história, né? Quando o Senhor passa o seu olhar sobre a terra. Já havia uma promessa lá em Isaías, né? Dizendo assim: eis que a virgem dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Então já havia uma promessa de que o Messias viria, que nasceria de uma virgem. E os céus estavam olhando para a terra, buscando alguém, buscando por Maria. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que os céus continuam de olho sobre a terra. Amém? Os céus estão buscando por alguém que seja a resposta ao clamor do coração de Deus. Aleluia! E será que quando Deus olha para essa igreja, para este lugar nessa noite, será que Deus encontra pessoas aqui que serão resposta para o céu? Porque muitas vezes, amados do Senhor, a gente vem para a igreja, a gente busca Deus, mas normalmente nós queremos uma resposta, não é assim? Nós venhamos para a igreja atrás de uma resposta de Deus. Mas eu quero dizer para você que os céus procuram alguém que seja a resposta para Deus. E foi isso que aconteceu com Maria. Deus passou o seu olhar sobre a terra e ele encontra ali uma jovenzinha chamada Maria. Mas a palavra de Deus fala que Maria achou graça aos olhos de Deus. Quando Maria achou graça aos olhos do Senhor, eu imagino no meu coração que o Senhor se alegrou nela e pensou: está aí a jovem que vai cumprir o propósito e o chamado sobre essa terra. Eu quero dizer para você que cada um de nós não estamos aqui por acaso, amém? Existe um chamado sobre a tua vida, existe um projeto de Deus para você, existe um propósito do Senhor sobre a tua vida, amém? No caso de Maria, Maria era para que ela gerasse Jesus Cristo no seu ventre.
Mas eu quero dizer para você que hoje os céus permanecem procurando pessoas que serão resposta ao clamor do coração de Deus. Porque quando Deus criou o homem, desde o início, o projeto de Deus era esse: que o homem fosse resposta para a terra. O homem trouxesse sobre ele a marca do seu Salvador, a marca de Cristo, e que ele fosse boca de Deus sobre essa terra. O projeto de Deus era que o homem fosse uma extensão daquilo que Deus é, da sua essência, da sua glória, do seu poder, de tudo que Deus tem. Esse sempre foi o projeto de Deus para mim e para você. Mas por causa do pecado, o homem mudou o rumo. O homem começou a se envolver com as coisas da terra e buscar aquilo que é da terra, achando que essas coisas iam preencher o seu coração. Mas a verdade é uma só: Deus tem planos e projetos para cada um de nós, amém? Deus sonhou com você, Deus estabeleceu algo sobre a sua vida. Você não está aqui de passagem por acaso, não. Os céus estão procurando homens e mulheres que se levantem no poder e na autoridade do nome de Jesus, para impactar essa terra, para fazer a diferença, para trazer cura para as nações, para trazer salvação para o perdido. Esse é o propósito pelo qual você está sobre essa terra. E muitas vezes as pessoas, apesar de serem salvas, elas estão nessa terra correndo atrás dos seus próprios sonhos, dos seus próprios propósitos, dos seus objetivos. Mas sabe o que é o pior de tudo isso, amados? Que essas coisas não vão trazer a alegria verdadeira ao nosso coração. Porque só o céu traz alegria verdadeira ao nosso coração. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós dizemos sim para o seu chamado, quando nós nos colocamos na posição, quando nós nos levantamos para dizer: Senhor, eis-me aqui, como Maria disse, algo começa a acontecer na nossa vida. Nós começamos a acordar de manhã com uma alegria diferente no nosso coração. Sabe por quê? Sabe por que as pessoas muitas vezes andam depressivas, angustiadas e tristes? Porque elas estão completamente fora do projeto e do propósito de Deus, ao qual Ele tem para cada um de nós sobre essa terra. Mas quando nós nos posicionamos, quando nós passamos a ser resposta para o céu, algo novo começa a queimar dentro do nosso coração. Nós começamos a acordar de manhã com uma motivação nova, sabendo que estamos aqui. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus está cuidando de todas as coisas. Por quê? Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele tem o controle de tudo. Amém? Será que quando os céus, os olhos do Senhor passam sobre este lugar, sobre você que está me assistindo lá na sua casa, será que Deus encontra alguém que ache graça aos olhos do Senhor? Será que os céus encontram alguém ao qual Deus olha e diz assim: encontrei alguém em quem eu posso depositar o meu espírito, alguém que não está preso a coisas humanas, terrenas, mas alguém que tem o seu coração incendiado pelas coisas do céu, alguém que deseja viver o projeto e o propósito de Deus sobre essa terra. Aleluia! Será que quando Deus olha para você, Ele encontra isso em você? Será que Deus encontra isso nessa igreja? Será que Deus pode dizer: eu me agrado dessa pessoa, eu me alegro com ela? Porque é exatamente assim que aconteceu com Maria. Quando Deus olha para a terra, Deus encontra essa jovenzinha ao qual Ele poderia cumprir o seu propósito, que era enviar o Salvador para nascer no ventre de Maria. Deus tem algo que Ele quer gerar em mim e em você. Deus tem algo preparado. São coisas maiores, são coisas que a terra não pode te dar. É uma alegria que só o céu pode trazer para você. É uma satisfação que só as coisas eternas produzem em você. Mas será que quando Deus passa o seu olhar sobre a terra, Deus encontra o seu coração e Ele se agrada? Deus encontra no seu coração alguém ao qual Ele pode dizer assim: esse vai ser a resposta para o clamor do céu. Sabe, a palavra de Deus fala sobre Noé, né? A Bíblia diz assim que Deus iria destruir a terra, né, com o dilúvio. Aí Deus passa o seu olhar sobre a terra e Ele encontra Noé. E a palavra de Deus diz assim que Noé achou graça
aos olhos de Deus. Noé foi alguém ao qual o Senhor disse assim, eu achei Noé. Eu achei em Noé a resposta que o céu precisava. Será que Deus olha para mim e para você e encontra pessoas assim? Quando nós somos encontrados pelo Senhor como aqueles que agradam ao coração de Deus, aqueles que o Senhor olha, né, e os olhos dele nos acham, quando o Senhor encontra alguém assim, esse projeto ele é eterno, amém? Porque quando Noé foi achado pelo Senhor, não foi só a história de Noé que foi mudada. A família de Noé foi abençoada, a geração foi abençoada. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que os teus olhos podem ver. Se você for achado por Deus nessa noite, eu quero dizer para você, não é somente você que vai ser abençoado, a sua casa será abençoada, a sua família será abençoada, a tua descendência será abençoada. Todas as pessoas ao teu redor serão impactadas por alguém que se levanta para dizer, ei Senhor, me encontra. Eu quero ser achado pelo Senhor, eu estou aqui. Maria, ela teve que dizer sim para o Senhor. Deus tinha um propósito, Deus conversa com ela, fala para ela qual era o plano. E a Maria teve que dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ou seja, a Maria teve que dizer sim para Deus, sabe por quê? Porque Deus não obriga ninguém a nada. Você é livre para viver os projetos e os sonhos de Deus, ou viver os seus próprios sonhos e os seus próprios projetos. A Maria disse, Senhor, eis-me aqui. Ou seja, se a Maria dissesse assim, não Senhor, procura outra. Se a Maria olhasse tudo aquilo que, né, o peso disso sobre a vida dela, uma jovenzinha. Se ela olhasse todas as circunstâncias, ela poderia dizer não para o Senhor. E se ela dissesse, não Senhor, escolhe outra, Deus iria escolher outra. Mas ela disse, eis-me aqui. Será que quando o Senhor olha para você, Ele encontra você dizendo, eis-me aqui, Senhor? Será que você consegue entender que o plano de Deus para você é muito maior? Que Deus espera que você seja uma resposta para o céu? Quando Deus te salvou, o projeto de Deus era exatamente esse. Coisas maiores, coisas grandes, que você vivesse aqui na terra, uma extensão do céu. O céu não é só para quando a gente for para a glória, aleluia, isso é maravilhoso. Mas o projeto de Deus é que hoje nós possamos desfrutar daquilo que o céu tem para nós. Que nós sejamos resposta na vida das pessoas que estão sofrendo, nas vidas das pessoas que estão precisando de algo. Você foi chamado com um projeto muito maior, amém? Em nome de Jesus. Então, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, né? Talvez você veio aqui precisando de uma resposta. Mas eu quero dizer para você que Deus quer que você seja a resposta do coração de Deus. E quando você se dispõe a ser a resposta no coração de Deus, eu quero dizer para você que você recebe a resposta que você precisa. Amém? Diga assim, quando eu for resposta ao coração de Deus, eu receberei a resposta que eu preciso. Amém? Nada faltou para Maria. Deus proveu todo o necessário. Por quê? Porque ela se dispôs a obedecer ao chamado. Ela se dispôs a dizer, Senhor, eu quero ser a resposta. E é assim que Deus olha para mim e para você nessa noite. Deus encontra neste lugar pessoas que serão resposta para Ele. Será que Deus encontra? Eu não sei você, mas eu quero dizer para o Senhor, né, que eu quero ser a resposta que o céu precisa. Eu quero ser a resposta. Sabe o que é tão extraordinário? A Bíblia fala assim, em Salmo 115, 16, diz assim, que os céus são os céus do
Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Ou seja, tudo que Deus for fazer na terra, Deus conta comigo e com você para fazer, porque Ele quis que fosse assim. Aleluia! Tudo que Deus vai mover na terra, Deus conta com homens e mulheres que possam agradar ao coração de Deus e que se levantem e que digam: eis-me aqui, Senhor. Eu que não quero passar pela vida, eu não quero simplesmente passar. Não, eu quero deixar um legado, eu quero deixar algo que marque o coração de Deus. Sabe, os céus passaram a conhecer a Maria. E quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, a cumprir o chamado e a ser resposta para o céu, toda vez que você orar, o céu sabe quem você é. Porque você não vai simplesmente passar pela terra. Já pensou, amados, que triste será nós passarmos pela terra, talvez alcançarmos grandes coisas, talvez até riquezas, um nome conhecido, fama. Talvez a gente possa desfrutar de tudo aquilo que a terra tem de melhor. Mas adianta nós termos todas as coisas que a terra pode nos dar, mas nós não termos aquilo que o céu tem para nós. Nós vamos... Glória a Deus que a gente chegue lá, né? Mas mesmo que a gente chegue, já pensou a gente chegar lá no céu e nós vermos o Senhor contar para nós qual era o plano e o projeto que Ele tinha para nós, e nós olharmos a nossa vida e vermos que estávamos completamente fora do propósito dele sobre essa terra? Já pensou quão frustrante será isso? Mas se nós chegarmos lá no céu e nós cumprirmos o chamado, o projeto que Deus tem para nós, quando nós chegarmos lá, aquela alegria no coração de Deus em saber que nós nos levantamos para fazer a diferença sobre essa terra. Amados, aquilo que você carrega é algo precioso. Você carrega aquilo que a terra precisa. Sabe por que a terra está esse caos que nós vemos? Porque a maioria dos crentes está correndo atrás dos seus próprios sonhos e dos seus próprios projetos, mas nunca pergunta para Deus: Senhor, o que é que o Senhor tem? Qual é o teu plano sobre a minha vida? Qual é o teu projeto? O que é que o Senhor quer da minha vida? E às vezes, amado, eu nem estou falando aqui de você ser um pastor, uma pastora. Não, aonde você está, Deus tem um plano para você. Deus quer te usar com as tuas habilidades, com as tuas qualidades, com aquilo. Existem pessoas que só você vai poder alcançar. Aonde você está, aquilo que você faz é suficiente para que Deus comece a usar você como uma bênção sobre essa terra. E aí, quando você começar a ser a resposta para o céu, o mais maravilhoso de tudo é que o céu sempre tem resposta para nós. Amém? Diga assim: o céu sempre tem resposta para mim. Sempre tem resposta. Mas a questão é, você tem sido a resposta para o clamor do céu? Você está nessa terra com um projeto de Deus. O projeto de Deus é distribuir para nós, como seus filhos, tudo aquilo que Ele tem. Ele quer dar para nós a sua glória, Ele quer dar para nós a sua autoridade, Ele quer dar para nós aquilo da sua santidade, da sua sabedoria. Ele quer dar os dons para nós, Ele quer nos entregar tudo aquilo que os céus têm para nós. Mas para isso é necessário que nós sejamos resposta para o céu. Se nós nos colocarmos nessa posição, onde os céus esperam, amados, tudo o que Deus projetou vai se cumprir na minha e na sua vida. E sabe o que é mais maravilhoso? É que quando você se coloca no centro da vontade de Deus, todas as coisas começam a colaborar. Todas as coisas, até o que deu errado, você sabe que Deus está no comando e que Ele tem um plano e um propósito sobre aquilo. Aquilo que aparentemente deu errado, é só aparência que deu errado, porque se Deus está no comando, não existe possibilidade da sua palavra fracassar. Deus nos levantou sobre essa terra para fazermos a diferença. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim: Deus tem um propósito sobre a tua vida, meu irmão. Deus tem um plano para você. Aleluia! Aleluia! Deus tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas. E quando o Senhor,
ele vem conversar com Maria, né? A palavra do Senhor fala ali que o anjo se aproximou de Maria. E a primeira coisa que o anjo diz para Maria é: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, o Senhor está com você. Eu quero perguntar para você nessa noite: o Senhor está com você? Se o Senhor está com você, se alegre! Aleluia! Porque isso é a coisa mais maravilhosa. Quando o Senhor fala para Maria, o Emanuel, o Deus conosco, Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós temos motivos de sobra para ser alegre. Amém? Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a circunstância que você está vivendo. O que é que importa? Se Deus é com você. Amém? Isso que importa, se Deus é com você. Porque se Ele é com você, você pode se alegrar. Porque tudo está pronto em Deus. E ter Deus conosco é a coisa mais maravilhosa. É algo extraordinário. E quando nós nos dispomos a cumprir o chamado, o projeto de Deus, quando nós renunciamos à nossa própria vontade para fazer a vontade dEle, Ele estará conosco. Aleluia! Ele estará conosco. E se Ele está conosco, isso é suficiente para você se alegrar. Se Ele está com você, você tem o maior tesouro na sua vida, que é o próprio Senhor. Não existe nada maior do que Ele. Não existe nada mais glorioso do que Ele. E se Ele está em você, isso te basta. Então você pode se alegrar. Olha para o irmão que está do teu lado, diga assim: meu irmão. Diga assim: você está passando por lutas. Diga assim: está passando por dificuldades. Diga assim: não importa. Diga: o que de fato importa é se Deus é com você. Deus é com você? Se Deus é com você, você pode ter certeza da tua vitória. Você já pode se alegrar. Você pode até não estar vendo ainda, mas não importa. O que importa? Se Deus é com você. Isso é a coisa mais importante. Diga assim: a coisa mais importante na minha vida é se Deus é comigo. Tem pessoas que têm dinheiro, têm fama, têm sucesso, têm um monte de coisa, mas elas não têm Deus com elas. E por isso são vazias, são frustradas, são desanimadas, são angustiadas. Nada satisfaz, nada traz alegria. Mas Deus conosco nos traz alegria. Alegre-se, Deus é com você. Aleluia, Deus é com você. E esta é a saudação do anjo para Maria: alegre-se, agraciada. Você achou graça aos olhos de Deus. Você é bendita entre as mulheres. Você é abençoada, Maria. Você é abençoado, irmão. Amém? Se Deus é com você, tudo que você precisa já está aí. Amém? E é por isso que o maior projeto nosso é agradá-lo. Quando o Senhor diz assim: salve a agraciada, achasse graça aos olhos de Deus. Quando o Senhor está dizendo isso para Maria, Ele está dizendo assim para ela: ó, você é favorecida. Você tem o favor de Deus sobre você. Existe coisa melhor do que ter o favor de Deus sobre a nossa vida? Não existe. Então, de todas as coisas ao qual você está aqui na terra, o que você deve buscar é agradar a Deus. Diga assim: de todas as coisas, o que eu tenho que buscar é agradar a Deus. Porque se Deus passar o olhar sobre você, Jazânia, e te achar, tudo o que você precisa já está pronto. Se Deus passar o olhar sobre nós e dizer: eu me alegro em você, Fran. Se Deus olhar e dizer: eu me alegro, agraciada, tudo que você precisa, Deus vai prover. É isso que aconteceu com Maria. Deus achou graça nela, porque ela fazia a vontade de Deus. Aquela jovenzinha estava com o coração disposto a fazer a vontade do Senhor. E isso alegrou a Deus. Favorecida, bendita, bem-aventurada. Tem uma versão que fala sobre ela.
Os céus olham para você hoje e eles podem dizer a mesma coisa? Será que quando os céus olham para você hoje, os céus dizem assim: eu achei graça em você? Se Deus achou graça em você, Deus é contigo. E se Ele é contigo, você pode se alegrar. Aleluia! Aleluia! De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta todos os prazeres dessa terra, se Deus não está feliz comigo? De que adianta as coisas naturais e as coisas humanas, se Deus não olhar para mim e se agradar de mim? Você está aqui sobre essa terra porque Deus tem planos para você. Amém? Que Deus possa olhar nessa tarde, nessa noite, e Ele possa encontrar pessoas ao qual Ele diz assim: eu achei graça em você, eu me agradei de você. Aleluia! E aí o anjo fala isso para Maria. E aí no versículo 29 diz assim: Maria ficou perturbada com essas palavras. Estou na NVI, tá? Ficou perturbada com essas palavras, pensando: o que poderia significar esta saudação? Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus se agradou de você. Sabe qual é o maior medo que eu e você deveríamos ter? Não agradar a Deus. Esse é o maior medo que nós tínhamos que ter. Porque Ele está dizendo para Maria assim: não tenha medo. Por quê? Porque Deus se agradou de você, Maria. Se Deus se agradar de você, você não precisa ter medo de nada. O único medo é desagradá-lo. Esse devia de ser o maior medo, o maior temor do nosso coração, é desagradar a Deus. Por quê? Porque se nós o agradarmos, nós não precisamos temer. Sabe por que o medo vem? Porque nós estamos fora da vontade de Deus. Porque nós estamos fazendo coisas que não agradam a Ele. Aí o medo vem, o desespero vem, a ansiedade vem, a angústia vem, a depressão vem. Mas se Deus olhar para nós e dizer: eu achei graça em você, você não precisa ter medo de nada. Aleluia! Foi isso que o anjo disse para Maria. Aí o anjo conta para Maria qual era o projeto de Deus para ela, né? Ela ficaria grávida, daria à luz um filho, colocaria o nome de Jesus. Aí o Senhor fala que ele seria grande, né? Filho do Altíssimo, que o Senhor daria a ele o trono de Davi, que ele reinaria para sempre. Tudo isso, né? E o seu reino jamais teria fim. Aí Maria faz uma pergunta, ela diz assim: como acontecerá isso se sou virgem? Como acontecerá isso? Deus tem planos e tem sonhos sobre a tua vida, amém? E às vezes você olha e diz assim: mas como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Como que vai acontecer? Maria diz assim: como é que vai acontecer? Eu sou virgem. Às vezes aquilo que é um empecilho para você é exatamente a ferramenta que Deus vai usar para cumprir o propósito dele sobre a sua vida. Porque quando a Maria diz assim: como é que vai acontecer? Porque eu sou virgem. Mas era justamente o fato da Maria ser virgem que capacitou ela, uma das qualidades dela, para que o projeto de Deus pudesse se cumprir. Às vezes nós temos tantas promessas de Deus e nós pensamos assim: como é que vai acontecer? Como é que eu vou viver livre das dívidas se eu estou desempregado? Como é que eu vou pagar as minhas contas se eu estou falido? Como que vai acontecer? Como é que eu vou ser curado se eu tenho um diagnóstico que diz que não tem jeito? Como é que vai acontecer? Não se preocupe como é que vai acontecer. Se preocupe em agradar a
Deus. Se preocupe em ser encontrada por Ele, como alguém que achou graça aos olhos de Deus. Porque se Ele nos encontrar como alguém que achou graça aos olhos de Deus, tudo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. E você não precisa se preocupar como é que vai ser, como é que vai acontecer, porque é Ele que vai fazer. Aleluia! Ele faz, Ele promete. Nenhuma palavra do Senhor cai por terra sobre as nossas vidas. Tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Diga para o irmão que está do teu lado assim, às vezes você está preocupado. Diga assim, como é que vai acontecer? Mas Deus manda te dizer que Ele vai fazer. Não se preocupe como que vai acontecer. Apenas se preocupe em ser achado por Ele, em agradá-lo. Amém. Aquilo que Maria viu como um empecilho era exatamente o que Deus precisava para fazer na vida dela aquilo que Deus prometeu. Às vezes nós olhamos para nós e vemos tantos empecilhos na nossa vida. Mas aquilo que é empecilho para você, para Deus, pode ser exatamente o combustível que Ele vai usar para fazer milagres. Aleluia! Deus é maravilhoso, o Senhor Deus é poderoso. Aí, olha o que Ele diz ali no versículo de número 35, né? Quando Maria pergunta assim, como é que vai acontecer? Aí o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Talvez nessa noite você diga assim, como é que vai acontecer? E eu quero dizer para você que você só precisa de algumas coisas. Primeira coisa que você precisa, o Espírito Santo sobre você. Diga assim, eu preciso do Espírito Santo sobre a minha vida, para que todo o propósito de Deus se cumpra na minha vida. O Espírito Santo, o anjo diz assim, o Espírito Santo descerá sobre você. Esse é o papel do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que Ele venha sobre nós, que Ele tome o nosso coração, que Ele nos dirija, que Ele transforme tudo aquilo que é necessário ser transformado na nossa vida. Isso é papel do Espírito Santo sobre nós. Aleluia, Ele tem poder, Ele é glorioso. E aí Ele diz assim, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele traz para nós o poder do Altíssimo. Aleluia, diga assim, Espírito Santo, venha sobre a minha vida e traga sobre mim o poder do Altíssimo. Porque esse é o propósito pelo qual Deus te salvou. Aleluia, que você ande sobre essa terra debaixo do poder do Altíssimo. Que você ande sobre essa terra cheio do Espírito Santo. Maria estava gerando Cristo no seu ventre. Nós precisamos do Cristo palavra em nós, sendo gerado em nós. Se você tiver o Espírito Santo, o poder do Altíssimo sobre você, e se você tiver palavra no teu coração, você já tem tudo o que você precisa para ser um vencedor, tudo que você precisa para que os projetos de Deus se cumpram sobre essa vida, sobre essa terra, tudo que você precisa para viver o chamado de Deus, tudo que você precisa, Deus enviou para nós, aleluia. Olha, gente, nós não temos mais desculpas diante de Deus para dar errado. Diga assim, olha para o irmão que está do lado, diga assim, você não tem desculpas para dar errado. Diga assim, porque se você tem em você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, e se você tem a palavra habitando em você, tudo que você precisa já está pronto para que você vença, para que você seja a resposta para o céu, aleluia. Se você tiver isso na sua vida, amados, você vai ser a resposta para o céu, aleluia. E se você é a resposta para o céu tem resposta para você, aleluia. É tudo que nós necessitamos, amados. O Senhor já nos entregou, o Senhor já fez, porque esse é o projeto de Deus. Que você se levante sobre essa terra, que você
Que as pessoas possam olhar para você e ver Cristo na sua vida. Que as pessoas possam olhar para você e identificar que você é um filho de Deus. Você foi criado para ser um abençoador. Amém? Aonde você for, por onde você passar, por causa daquilo que você carrega, você é resposta para essa terra. Você é a resposta para o que sofre. Você é a resposta para o perdido. Você é a resposta para o doente. Você carrega em você a resposta que o céu deseja. Aleluia! Sabe, amados, eu me lembro de Ana, né? A palavra de Deus assim diz que Ana, ela queria um filho. Ela era estéril, ela não podia ter filhos. E eu imagino que Ana já tinha orado muitas vezes, pedindo ao Senhor que ela queria um filho. Só que o projeto no coração de Ana estava errado. Sabe por quê? Porque ela queria um filho, talvez, para jogar na cara da Penina, que era sua rival, para satisfazer um desejo do seu coração, talvez. Mas o dia que Ana foi ao templo e que ela foi resposta para o céu, sabe por quê? Porque naquele dia ela orou diferente. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu trarei e o apresentarei ao Senhor. Ele será criado na sua casa. Os céus olharam para Ana e disseram assim: esta é a resposta. Ela orou aquilo que o céu queria. Sabe por quê? Porque havia uma corrupção entre os sacerdotes daquela época. Deus já não falava mais. Quando a Ana diz assim: Senhor, me dá um filho, porque se o Senhor me der esse filho, eu vou trazer, eu vou apresentar, ele vai ser criado na tua presença, ele vai ser consagrado ao Senhor desde o seu ventre. Quando os céus olharam aquele pedido de Ana, a Ana se colocou como a resposta para o céu. E a Ana engravida. E ela gera Samuel, um dos maiores profetas daquela época. Sabe por quê? Porque a Ana orou, sendo resposta para o céu. Se você orar diferente, não pedindo resposta pessoal, mas uma resposta para o céu: Senhor, me cura. Por quê? Porque se o Senhor me curar, isso vai ser um testemunho para glorificar o teu nome. E isso será a resposta para o céu. Senhor, se o Senhor me prosperar, eu quero ser um abençoador na tua obra. Isso é resposta para o céu. Quando você se dispõe a ser uma resposta para o céu tem resposta para a sua vida. Aleluia! O céu tem resposta para nós. Como você tem orado? Qual tem sido o clamor do teu coração? Se você for resposta para o céu terá a resposta, porque Ele sempre tem resposta para nós. Mas Deus deseja levantar pessoas que vão de fato ser alguém que vão influenciar sobre essa terra. Tudo aquilo que Deus te entregar não é para você. Tudo aquilo que Deus te entregar é para a glória dEle. É para glorificar o nome dEle. Se você se colocar neste lugar, pode ter certeza que Deus vai fazer muito mais do que você pedindo. Muito mais Ele vai fazer, sabe por quê? Porque esse sempre foi o plano de Deus. A questão é, Deus olha para você, você tem sido resposta? Deus olha para você, tem se agradado de você, tem te achado, tem te encontrado? Porque se Deus olhar para mim e para você e nos encontrar, amados, não existe impossível para Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, diga assim: para Deus não existe impossível. Não existe impossível. Não existe impossível. Deus tem resposta para você. A questão é, você tem sido resposta para Deus? Deus quer nos levar em lugares maiores. Deus tem coisas maiores para nós. Tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você imaginou, não é nada ainda se comparado ao lugar onde Deus quer te levar. As coisas que Deus quer fazer na minha e na sua vida. As experiências que Deus quer dar. Você está aqui
para ser resposta para o céu. Quando Deus te salvou lá atrás, não sei se você lembra o dia em que Deus te salvou. Eu lembro o dia que o Senhor me salvou. O Senhor estabeleceu algo sobre as nossas vidas. Amém? Deus quer fazer de você resposta para o perdido. Quantos Deus pode encontrar nessa noite que dizem: eis-me aqui, Senhor? Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser resposta ao clamor do teu coração. Amém? Em nome de Jesus, se coloque em pé aí no seu lugar. Tem uma canção aí? Amém? Enquanto o louvor vai estar ministrando uma canção, eu quero que você analise o teu coração nessa noite. Os olhos do Senhor estão passando sobre essa igreja. Amém? Será que Deus pode te encontrar? Talvez você chegou aqui e diga assim: pastora, eu cheguei aqui com a minha vida tudo torta, tá tudo errado. Eu quero dizer para você que se hoje você falar para o Senhor verdadeiramente: Senhor, eu quero ser resposta ao teu clamor, eu quero que o Senhor me encontre, muda o meu coração. Nós já entendemos que nós só precisamos do Espírito Santo em nós. Nós precisamos da sua palavra. O Espírito Santo traz o poder de Deus para transformar tudo que é necessário dentro do nosso coração. Então pecado não pode ser desculpa para não viver o projeto de Deus sobre essa vida. Sabe por quê? Porque Ele já deu o seu Filho Jesus Cristo, já pagou o preço pelos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados. Ele enviou o seu Espírito Santo, que traz sobre nós o poder de Deus, para que nós possamos ter a palavra viva e verdadeira dentro do nosso coração. Tudo que eu e você precisamos para ser resposta para o céu, Deus já enviou, Deus já mandou, Deus já fez. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são maiores, os projetos de Deus são maiores, as coisas que Deus estabeleceu. Ei, você está olhando muito raso, você está olhando muito baixo. As coisas que Deus projetou, as coisas que Deus sonhou, o mundo não pode te dar, as circunstâncias naturais não podem te entregar, pessoas não podem te dar, mas aquilo que o Senhor entrega, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, é isso. Esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus para mim e para você. E Ele veio neste lugar, nessa noite, para dizer para você, meu irmão, para dizer para você, meu querido: ei, levante a sua cabeça, eu tenho coisas maiores para você. Se desapegue de coisas que muitas vezes tem sido uma barreira, um empecilho, mas abra mão nessa noite. Diga: Senhor, Senhor, eu não quero mais viver do mesmo jeito, eu não quero mais ficar nesse nível raso, eu quero viver aquilo que o céu tem para mim, eu quero ter o meu nome conhecido no céu, eu quero que quando o Senhor passar o seu olhar sobre essa terra, o Senhor me encontre. Eu quero ser achada, eu quero ser encontrada pelo Senhor. Eu não quero passar por essa vida simplesmente passar, não, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Fale isso com Ele agora. Como eu falei, não importa como você chegou, o que importa é como você vai sair daqui. Amém? Porque se Deus é contigo, você pode se alegrar. Se Deus é contigo, você é mais que vencedor. Se Deus é contigo, tudo que Ele projetou vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Olhe para o seu coração. Olhe para o seu coração agora. Talvez você tenha andado longe, mas diga para Ele nessa noite, diga: Senhor, nessa noite eu quero ser achada. Deus, eu quero viver os teus planos, Senhor. Eu desejo. Comece a pedir isso dEle. Santo, Oh, Jesus. somente pra tua glória. Você foi criado para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É somente para a glória dEle. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo, Ele é tudo.
precisamos de mais nada a não ser dele. Tem pessoas nesse lugar que têm corrido atrás de coisas, e você nunca está satisfeito, e Deus manda dizer para você que você está correndo para o lugar errado. E o Senhor manda dizer para você nessa noite: corra para os meus braços, corra para a minha presença, porque a minha presença é tudo o que você precisa. A presença do Senhor é tudo o que nós precisamos. Se a presença dele estiver em nós, nós vamos fazer os mesmos milagres que Jesus fez. Se a presença dele estiver em nós, se a sua palavra for viva no nosso coração, nós vamos viver sobre essa terra como vencedores. Mas quanto mais a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, quanto mais a gente corre atrás dos próprios sonhos, mais o vazio aumenta, mais a angústia aumenta. Mas existe um lugar, existe alguém. Você foi criado para estar com Ele. Você foi criado para estar com Ele. Só Ele pode preencher o teu coração. Só Ele, só Ele, só Ele. Quando você tem Ele, você já tem a sua resposta. Você não precisa correr atrás de resposta. Escute, você não precisa correr atrás de resposta. Se Ele estiver com você, você já carrega em você a resposta, porque Ele é tudo o que eu e você precisamos. Aleluia, aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Eu não sei como você tem vivido, meu irmão, minha irmã. O que eu sei é que Deus nessa noite está te oferecendo coisas maiores, coisas que o dinheiro não compra, coisas que essa terra nunca vai poder satisfazer o teu coração. Aquilo que Deus está oferecendo para nós. Deus está olhando para essa igreja, para a igreja ICVV. Nessa noite Deus está passando os seus olhos sobre nós. Senhor, nos encontra. Senhor, nos encontra, meu Deus. Que esta igreja seja a resposta, meu Deus, para essa nação. Meu Deus, que esse povo seja a resposta, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, então vai olhando agora, vai tocando em cada coração, vai tirando daí, meu Deus, toda a distração, vai tirando daí, meu Deus, toda a barreira, vai tirando daí, meu Deus, todo o conceito errado, vai tirando daí, meu Deus, tudo aquilo que tem sido prioridade na vida desse povo, que não é o Senhor. Meu Deus, troca as prioridades nessa noite, troca as prioridades do coração, meu Deus, mas levanta neste lugar homens e mulheres que serão achados pelo Senhor, meu Deus, para fazer a tua vontade sobre essa terra, meu Deus. E em nome de Jesus eu oro agora, Senhor, eu sei que o Senhor está observando cada coração, meu Deus, e se o coração que o Senhor achar nessa noite, meu Deus, como verdadeiro diante do Senhor, envia do Espírito de poder nessa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, esse Espírito de poder vem agora e começa a quebrar todas as barreiras, começa a quebrar todos os grilhões, começa a quebrar toda a idolatria do coração, começa a tirar todos os conceitos, começa a mudar, meu Deus, porque o Senhor tem poder para isso. Espírito Santo de Deus, desce sobre este lugar agora, desce sobre este lugar agora, vem com o teu poder, assim como o Senhor veio sobre Maria e envolveu ela ao ponto do Filho de Deus ser gerado no seu ventre. Que esse Espírito de poder desça nessa noite sobre esse povo, e aquilo que era impossível para eles, o Senhor começa a fazer milagres, o Senhor começa a fazer milagres. Aquilo que era impossível para você, meu irmão, o poder do Espírito vem, o poder do Espírito te envolve agora, do alto da sua cabeça
Senhor começa a gerar em você. O Senhor começa a gerar em você os propósitos. O Senhor começa a gerar em você os sonhos do coração de Deus. Meu Deus, vai alinhando a mente, vai alinhando o coração desse povo, meu Deus, com o projeto eterno, com os sonhos do coração de Deus. Vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: Espírito Santo. Diga mais forte: Espírito Santo. Diga: desça sobre mim. Diga: me envolva agora e gera em mim. Diga: gera em mim os teus sonhos, os teus projetos. Diga: Espírito Santo, traz o poder de Deus sobre a minha vida. Diga: traz o poder de Deus sobre a minha vida. Diga: a palavra viva e verdadeira no meu coração. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar isso na minha vida. Diga: porque eu quero viver aquilo que o céu tem para mim. Diga: eu quero ser a resposta do céu nessa noite, para que eu tenha a resposta que eu preciso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Escute bem. Você que tem dito sim para o Senhor. Você diz: Senhor, eu tenho dito sim, minha vida é para o Senhor, mas há tantas lutas me cercando. Você tem feito isso, você tem dito sim, Senhor, pode prosperar porque eu quero ajudar, eu quero fazer, mas há muita luta, muita coisa vindo contra você. Você tem dito: Senhor, estou aqui, quero servir, quero fazer tua obra, digo sim, mas as lutas, as coisas, dificuldades me cercando de todo lado. Quero orar especificamente por você agora. Aí no seu lugar mesmo, você que tem enfrentado essas lutas e dificuldades, levante sua mão. Se possível, algum obreiro ali puder orar por essas pessoas aí com a mão levantada. Olha aí quanta gente. Você será resposta para o céu. O teu testemunho alcançará muitos. O milagre na tua vida será testemunho para a sua família. Muitos dos que hoje estão rindo, ou às vezes tirando sarro de você, ou às vezes desacreditando da tua fé, terão que ver o milagre na tua vida. Terão que ver Deus mudando as circunstâncias contrárias, Deus levantando o falido, Deus curando o doente, Deus libertando o casamento do fracasso. Os céus estão procurando alguém para operar milagres e dar vitória essa noite. Então levante sua mão, em nome de Jesus. Toca, Senhor, agora na vida dessa pessoa. Meu Deus, o teu povo tem se disposto diante de ti, tem dito: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, me dispor a cumprir o seu propósito. Meu Deus, mas eu vejo muita gente cercada de todos os lados. O embaraço, Senhor, das lutas, das dificuldades, das calúnias, perseguições. Meu Deus, este homem tem lutado, Senhor, dia após dia para se manter de pé. Ele fez um voto com o Senhor. Ele tem dito: Senhor, quero ajudar tua obra. Eu quero, Senhor, ajudar a obra missionária. Eu quero fazer a diferença, Senhor. Mas olha, cheque que volta. Olha, pessoas que não pagam. Olha quanta coisa que quebra. O negócio não vai. A coisa vai. Quando se levanta, volta para o chão de novo. Põe a tua mão agora, Senhor, na vida dessa pessoa. Toda a oposição do mal cai por terra. O espírito que trabalha contra seja derrotado em nome de Jesus. Os céus encontram nessa noite alguém que está sendo resposta. Por isso, mal, sai da vida dessa pessoa. Você que cercou de todo lado, desapareça. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, no poderoso nome de Jesus. As coisas não andam bem dentro de casa, pastor.
Parece que não vai dar certo, parece que não vamos conseguir, parece que quando vai, não vai. A mão de Deus está te visitando agora. O Senhor está tocando no teu casamento, tocando dentro da tua família, no poderoso nome de Jesus. Todos os desafios comecem a recuar agora, comece a recuar agora, porque os céus estão descendo em teu favor. Aquele que disse: eis-me aqui, a brasa de Deus está vindo, queimando todo mal, queimando todo mal, queimando todo mal, no poderoso nome de Jesus. É vitória na tua vida, é vitória na tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Os planos de Deus me encher de graça. Pode o Receba vitória, igreja. a terra pode se abalar. Receba a bênção, bênção. Receba a tua bênção. Receba a vitória no meio da adversidade. O Deus Todo-Poderoso vem em teu favor. Seja vitorioso, seja vitoriosa. Esta causa está ganha no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Aquele que recebe diz amém e graças a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Abençoada está a tua vida, teu trabalho, tua família, tua casa e tudo que você botar as mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eita benção, né? Glória a Deus por isso.